Paz e amor para todos nós. Vamos então continuar a falar de uma parte muito importante que todos nós devemos saber, né? Todos nós que gostamos sobre isso para ajudar. Vamos falar sobre a mentalização do rosa forte no sistema circulatório. Consideramos uma regra a aplicação do rosa forte na circulação sanguínea, inespecificamente em todo paciente idoso que traz consigo os problemas circulatórios ou cardiovasculares. É uma forma de prevenção em todo o sistema circulatório, quando buscamos fortalecer e, se possível, identificar os locais onde futuramente possa haver a possibilidade de uma trombose. Ao mentalizarmos, devemos percorrer todas as veias e as artérias. A aplicação na circulação dos membros inferiores e superiores. Os conjuntos sistêmicos que vai ser falado, vai ser dito, explicado. E não custa lembrar que estamos falando de circulação sanguínea. Sempre que numa aplicação tivermos de envolver um trabalho sobre o conjunto sistêmico circulatório dos membros inferiores, por exemplo, casos de câimbras, inchaços, será de bom alvitre determinarmos o trajeto a ser coberto pelas lâmpadas, que terá o seguinte indicativo. Então vejamos: rosa forte nos membros inferiores, saindo da altura do ciático, na coluna lombar, para os pés, retornando no mesmo trajeto até a aorta umbilical. Por isso que é bom, a gente vai lendo, vai olhando na figurinha, no desenho, né? Que às vezes tem que nesses livros de anatomia, né? Mostrando, olha onde que está o ciático, então é aqui atrás que começa, desce, sobe e termina aqui na aorta umbilical. Bom, isso evitará que se faça, cada um da maneira que parecer. É o que eu falei, às vezes tá uma determinada coisa e tem gente que, às vezes a gente vê, eu não vou fazer desse jeito não, eu acho melhor assim. Mas não é por aí, gente. Isso que está sendo falado é produtos de longos estudos e trabalhos. Ninguém achou isso não em qualquer lugar. E com toda certeza nós temos que nos educar, nos policiarmos e fazermos certo, sim. Ou então não se faça. Não se faz as coisas que podem prejudicar. Feito isso que foi falado, cobriremos todo o sistema, né? Faz parte do conjunto. Quando a aplicação referir-se aos membros superiores, ela deverá sair do plexo braquial para a subclávia esquerda, depois para a direita, daí para o coração, veias e artérias pulmonares, pulmões e retornando ao coração. Vocês estão vendo quando é o membro, os braços, né? Quando há muitos problemas, tem muita gente também que tem problemas nessa parte de circulação.
então segue-se esse caminho que foi falado. Esse tratamento atingirá uma área maior da circulação, já que estaremos trabalhando somente na corrente sanguínea frontal. A corrente sanguínea renal. Quando há problemas no sistema gênito-urinário, com pequenos pontos infecciosos, mas ainda não generalizados, deve-se buscar o aceleramento da corrente sanguínea renal. Dessa forma, iremos filtrar as bactérias, não permitindo seu retorno. Elas serão cauterizadas, porque antes já terá sido feita a aplicação da cauterização em toda a via urinária e genital. Essa aplicação entrará sempre em último lugar, justamente para que se evite sua localização em outros pontos do organismo. Esta então é a corrente sanguínea renal. Estímulos agora sobre os pâncreas e o baço. Por ser pâncreas um órgão também de muita irrigação sanguínea, o sustentáculo de todo o trabalho referente às vias hepáticas e renais, a sua aplicação é sempre aconselhada em processos ulcerosos. Nesses processos incluem-se males como câncer, AIDS, leucemia e disfunções como o diabetes. Valerá sempre observar o estado do paciente de maneira geral, até no que se diz respeito à resistência física, principalmente quando se tratar de crianças e idosos. De acordo com o observado, talvez até por uma questão de segurança, seja preferível fazer aplicações mais espaçadas, mais contínuas, que busca a eliminação do sistema de imediato. Em processos de origem cancerígenas e de origem viróticas, apenas para a especificação. Trabalhamos os órgãos em conjunto, neste caso, baço e pâncreas, mesmo que não saibamos a sua especificação, mas apenas de sua generalização. Daí os estímulos. Estamos ativando esses dois órgãos para a maior produção de glóbulos, tentando ajudar nas chamadas plaquetas e, desta forma, diminuindo o risco de transferência para a rede linfática, principalmente o leucêmico. Bom, agora iremos ver também esses órgãos também, como o fígado. Ele é muito importante no nosso. Aliás, não existe aquele que não seja importante, mas a gente precisa ter muito cuidado com ele. Com o pâncreas, né? Baço. Sempre verificando se está havendo algum problema, logo no médico, fazer um ultrassom, fazer um exame de sangue. Às vezes pode ocorrer inflamação, infecção, e a pessoa não está sabendo de nada. E se largar a mão, não ver logo, não ver o que está se tratando, ela pode evoluir. Depois daquele caso, né, começa a ficar em estado grave, aí a pessoa fica nervosa, a família também. Então é melhor a gente estar sempre se cuidando, viu, gente? Sempre vendo. Nunca é demais a atenção que você dê para o seu corpo. Então, deixa eu ver. Nós viremos, então, sobre a circulação do fígado e do pâncreas. Esse tratamento pode ser incluído em processos ulcerosos e também em cálculos. Basta que para tanto saibamos o sentido da sua localização, para que a aplicação seja feita de forma correta. Geralmente,
Os cálculos se localizam na vesícula biliar e às vezes no próprio fígado. Os processos ulcerosos, na maioria das vezes, se restringem à região gástrica. O pâncreas também sofre este processo de ulceração, mas quase sempre o ser continua sobrevivendo com a problemática pela dificuldade da cirurgia, porque você sabe como ele fica localizado ali, escondido. Por isso, o aconselhamento é feito na direção dos processos de alimentação, com que se buscará, em termos, o equilíbrio do paciente. Quando se fala em gástrico, neste ponto, verificamos que todo o sistema já se encontra comprometido. Então, trabalharemos em toda a parte digestiva. Em relação ao aconselhamento para o ajuste alimentar, será o mesmo de qualquer anomalia pancreática, como daquele que tenha úlcera gástrica ou intestinal, por exemplo. Assim, será aconselhável evitar frituras, produtos animais, enlatados, bebidas alcoólicas, todo e qualquer produto com doses elevadas de acidez, apenas para falar de maneira geral. Pesquisa maior poderá ser feita por estudiosos da área. Então, é o que eu falo, sempre buscar conhecimento, né? Quantas vezes, às vezes em jornais, mesmo em revistas, né? Fala, tem assuntos, olha o seu fígado como anda, né? Olha na parte da diabetes, pâncreas. E assim a gente vai aprendendo. Nossa, não é que era assim, era isso mesmo que eu estava sentindo. Olha que interessante, olha o que ele fala a respeito. Olha a alimentação correta. E é assim que nós vamos nos conhecendo, né? Cada dia, cada passo, né? O nosso organismo. Bom, e a circulação, fígado e baço. Trata-se, neste caso, de uma limitação. Geralmente, esse tratamento é aconselhado em crianças com processos de verminose. Existem diversos tipos de verminose que somente através de variados exames consegue-se detectar. Mas mesmo assim, alguns não o são, a não ser na época da própria ovulação. A verminose é sempre uma das razões mais fortes para os processos anêmicos, havendo através do seu aprofundamento na região abdominal. A sua introdução no fígado, que irá gerar diversos outros tipos de male, até a icterícia, podendo ocasionar também o crescimento do volume do fígado nos processos de cirrose hepática. Olha, veja quanta coisa, gente. Quanta coisa. Por isso que a gente está sempre alertando, né? Nós que temos sobrinhos, netos, né? Parentes, o mesmo, né? Pessoas amigas, a gente pode orientar, olha, faça um belo do exame, né? Ah, o médico falou que não achou nada. Continue, faça 1, 2, 3 vezes. É como foi dito aqui, tem época que ele não aparece. Então continue. A criança continua, mexe até com a pele, gente. A gente vê a criança que está com vermes, né? Não quer comer coisas esquisitas, ou então não se alimenta direito, está sempre com o estômago, a barriga volumada.
E há necessidade da gente orientar e ficar falando, não tem que fazer tratamento, dá problemas depois para a criança. A verminose tem uma observação, tem um largo, não é longo, largo espectro. É a razão porque fizemos a menção, quando da sua passagem o verme ovula, e esses óvulos, levados pela corrente sanguínea, poderão se localizar nos diversos locais. No Instituto de Cromoterapia já tivemos, por exemplo, 3 casos de óvulo de solitária na circulação do cérebro. Agora, com referências às regiões mais profundas do abdômen, é que geralmente eles se introduzem nas paredes abdominais para de lá saírem na época da ovulação, característica do verme conhecido como ameba. Então, vocês vejam bem que ótima orientação que a gente está tendo, está ouvindo, porque todos nós podemos passar por esses problemas. Não é só as crianças que a gente está vendo que precisa fazer tratamento. Nós todos, seja lá em que idade estivermos, né? Conversa com o médico já manda fazer um exame. Às vezes, agora ultimamente já estão dando um remedinho, né? A gente toma aquele remédio, espera algum tempo para ver como é que está. Às vezes a necessidade de tomar novas doses, mas isso com prescrição médica. Não vão se fazer curas aí de acordo com a cabeça do vizinho. Ah, minha vizinha falou que é bom isso. Ah, minha comadre falou que nos tempos dela foi assim. Não é por aí. Nós estamos lidando com a nossa saúde e com a saúde dos outros também, né? Então, nós devemos estar bem informados, saber o que o médico disse. Por isso existe o médico, para nos orientar, para mostrar o que devemos fazer. Então, numa próxima, nós ainda continuaremos com esse estudo sobre a circulação.